Você sabia que o barroco no Brasil apresenta características únicas com relação ao barroco que foi criado lá na Europa? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Trux e o nosso assunto hoje, no Momento do Conceito, vai ser barroco no Brasil. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, fique ligado que o vídeo começa depois da vinheta. Valeu! O barroco, que foi trazido por portugueses e jesuítas para o Brasil, para a colônia portuguesa na América, foi a principal manifestação artística durante o chamado período colonial da nossa história. E é importante perceber que no momento em que ele foi implantado no Brasil, era justamente o momento em que se queria criar um padrão cultural para a colônia. E nesse contexto também, os povos que estavam envolvidos nesse processo de catequização, que eram os povos nativos, os índios, e também os africanos que vieram para cá como mão de obra escrava, eles deveriam ser catequizados e o barroco servia como um instrumento para aproximar esses povos da cultura europeia, da cultura católica, que foi trazida por Portugal. Nesse contexto, então, a materialização desse barroco no Brasil se dá principalmente através da arquitetura, com as igrejas, e também das pinturas e da estatutária. Né? E é interessante perceber também que nesse momento, essa arte barroca, que daí vai se tornar uma arte sacra no Brasil, ela vai representar cenas bíblicas, cenas que eram retratadas nas missas, né, nos sermões, e que de certa forma aproximavam essas pessoas, os índios, os africanos, da cultura portuguesa, da cultura católica. Nesse momento, então, ele deve ser visto como, não apenas como um padrão cultural, mas como uma amálgama desse processo de colonização do Brasil. Dessa forma, já fica claro, o barroco não surgiu no Brasil, mas ele foi trazido para cá. Porém, é importante ressaltar que existem diferenças fundamentais entre o barroco europeu e o barroco no Brasil. Isso tudo porque, na Europa, o barroco surge nesse momento de contra-reforma católica, de reafirmação do poder, agora a Igreja Católica se associando às monarquias e mostrando o poder através das monarquias. No barroco, essa condição vai ser diferente, porque aqui era para explorar, para colonizar. Então, nesse momento, o barroco assume uma postura muito interessante, que é justamente de trazer a população para próxima da igreja, para próxima da cultura da metrópole de Portugal, e não apenas reafirmar o poder das monarquias, mas sim aproximar esses elementos sociais que estavam dispersos nesses primeiros séculos da colonização do Brasil. Outro ponto muito importante que deve ser destacado com relação ao barroco no Brasil é a sua abrangência. Porque eu mesmo disse aqui que o barroco era o estilo cultural, a manifestação cultural predominante durante o Brasil colonial. Mas, de fato, ele não se espalhou por todo o Brasil, justamente porque do século XVI até o século XVIII, quando foi o auge do barroco, nós não tivemos um Brasil urbano, né? Era um período marcado pela existência de poucas vilas e poucas cidades. Isso justifica também o fato de o barroco estar extremamente associado à mineração. Isso porque, com esse contexto de vida urbana, de cidade, vila, o barroco foi implantado justamente onde existia uma necessidade de criar um padrão cultural, como eu disse anteriormente, mas que estava associado a um número maior de pessoas em determinada região, onde essas pessoas acabavam desenvolvendo algumas atividades urbanas. Isso explica por que é que o barroco estava presente em cidades como Ouro Preto, como Salvador, como Recife, até o próprio Rio de Janeiro. Então, ele é o estilo predominante do Brasil, sim, mas ele ainda estava restrito a algumas localidades onde estava concentrada a maior parte da população da colônia portuguesa na América, que são essas que eu disse para vocês anteriormente. No Brasil, o barroco era visto como uma manifestação artística pobre, rudimentar, primitiva, né, em comparação com a Europa. Mas se levarmos em consideração
aspectos fundamentais sobre a objetividade dessa manifestação cultural, fica claro e evidente que ele cumpriu seu papel. Isso porque, na Europa, como eu disse anteriormente, ele era visto como a manifestação do poder através da associação da monarquia com a igreja. No Brasil, existia também a manifestação desse poder, mas o poder da igreja como elemento catequizador, como um elemento de aproximação dos povos nativos, dos índios e também dos africanos que eram escravizados, para viver uma vida, um cotidiano mais próximo do ideal cristão católico português. Nesse momento, então, nós temos a visão de que o barroco não é pobre, ou primitivo, ou rudimentar. Ele apenas atende às necessidades para as quais ele foi designado. E aí, uma clara alusão de que o barroco no Brasil não era pobre é que no interior das igrejas, estilo barroco, que foram criadas, construídas no Brasil, elas eram decoradas com toneladas de ouro. Isso até hoje, quando você visita cidades históricas como Ouro Preto em Minas Gerais, você percebe a opulência, a riqueza dessa manifestação artística no Brasil. Então, não entenda o barroco como primitivo, pobre ou rudimentar, mas sim adaptado às necessidades do Brasil, da colônia portuguesa, naquele momento histórico. E como legado do barroco no Brasil, nós temos a construção de inúmeras obras arquitetônicas, especialmente igrejas, que são ambientes públicos, mas que representam esse poder da instituição Igreja do Brasil, que contavam com uma construção de técnica simples, de tecnologia construtiva mais simples, mas que em seu interior estava decorada com toneladas de ouro e prata, o que reforça essas contradições do Brasil colonial, de riqueza e pobreza. As artes plásticas no Brasil, materializadas pela pintura, por exemplo, também devem ser vistas como um legado do barroco no Brasil, já que elas decoravam as igrejas e demonstravam a grandeza da religiosidade católica, da religiosidade cristã para os devotos. E elas representam, de certa forma, uma parcela do cotidiano das cidades, porque há algumas reminiscências a momentos onde a arte sacra se mistura com o cotidiano, com igrejas onde apresentam santos negros, santos mais mulatos, que aproxima, de certa forma, a grande parte da população desse ideal de vida santa. E é, sim, uma das marcas do barroco no Brasil, a pintura. A estatuária também deve ser vista como um dos legados do barroco no Brasil. Isso porque, produzidas em madeira e em pedra-sabão, essas estátuas elas acabavam extrapolando apenas o bem comum, o público, porque as pessoas mais abastadas elas também pagavam para ter uma estátua, uma representação barroca em suas casas, em suas residências, em seus escritórios. Então, nesse momento, esse barroco que foi implantado no Brasil para manter um padrão cultural, implantar um padrão cultural, ele atinge novamente o seu objetivo porque ele extrapola a esfera pública, coletiva e também alcança a esfera particular, privada. E é importante lembrar que nós temos inúmeros artistas que são clássicos para que possamos lembrar dessa produção da arte barroca. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos lembrar de alguns ícones que são importantes, como destaque na produção da arte barroca no Brasil. Na literatura, nós temos o frade franciscano Manuel de Santa Maria de Itaparica e também o Gregório de Matos. Esse era conhecido como Boca do Inferno pela audácia dos seus escritos que transitavam por vários gêneros literários. Nas artes plásticas, nós temos dois destaques incontestáveis do estilo barroco no Brasil, tanto na construção de igreja, quanto na produção de estatuário, de pinturas, etc. Um deles é o Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde, que deixou um legado imenso de igrejas e outras obras por todas Minas Gerais. O outro é o Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho, e que é reconhecido internacionalmente
pelo legado que ele deixou, tanto de escultura quanto de igrejas também, e que, de certa forma, é a materialização desse processo de construção de uma cultura no Brasil colonial através das suas obras. Eu recomendo, se você não conhece, se você não teve a oportunidade de ver essas obras barrocas, vale a pena visitar, porque isso faz parte da construção da história do Brasil. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse momento de reflexão sobre o barroco no Brasil, tenha compreendido essas contradições entre o barroco no Brasil e o barroco na Europa e tenha sim, tido uma visão mais complexa sobre o desenvolvimento dessa manifestação cultural no Brasil. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu joinha no Instagram ou no YouTube, onde você estiver vendo. E também, se você acha que vale a pena, compartilha com um amigo, um colega, um professor, alguém que mora em Minas Gerais, que você conheça e que gostaria de debater sobre o tema. Eu acho que é muito interessante e muito válido isso tudo. Beleza? Se você gostou também, salva a publicação ou comente aqui embaixo algo que você gostaria de ver nos próximos vídeos do Momento do Conceito. E aí a gente vai elaborando, né, o material a partir do que vocês precisam e o que vocês gostariam de ver. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Semana que vem voltamos com um novo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima semana.